Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas sobre política, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmos 144. Mais uma vez, com o convite à revolução, né? E a gente precisa falar dos partidos políticos, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre os partidos políticos é que todos os partidos políticos decepcionam. Aí, né, qual é a novidade disso, né? Nenhuma novidade, né? Como Salomão nos disse, não há nada de novo debaixo do sol, né? E isso é decepcionante, né? Bom, todo ano tem enchente. Se a gente não buscar soluções, né, ano que vem a gente, né, vai perder novamente o que perdeu no ano passado, nesse ano, né? Então, novamente você vai ouvir sobre as enchentes, né? Novamente você pode estar cansado desse assunto, virar as costas, não participar e não ajudar a resolver o problema da enchente, né? Então você vai continuar ouvindo pessoas reclamando da enchente, as pessoas tristes porque perderam seus pertences, né? Então, assim, é um estado de coisa que não vai mudar se não houver uma interferência, se não houver uma disposição, né, de nós reunirmos fatores, né, para interferir nas coisas que acontecem. Então, é muito fútil de nossa parte ficar buscando novidades, né? A novidade, ela é uma recombinação de coisas velhas, né? Então, sabendo que os partidos políticos, né, decepcionam, né? O próximo passo é a gente chegar à constatação que eles estão organizados com esse objetivo de nos decepcionar. Infelizmente, né? Então, e isso vai criar mais revolta ainda quando a gente percebe que todos os partidos, né, recebem fundo partidário, né? Todos eles, né? E uns recebem mais de acordo com o número de deputados federais que possuem, né, que elegem a cada eleição. Então isso é proporcional. E então, assim, você não é obrigado a participar dos partidos, mas é obrigado a custeá-lo com os seus impostos, né? Então é uma insensatez, né, nós não usufruirmos daquilo que nós temos o direito, né? E mais do que direito, nós temos aí, de acordo com a atual legislação, o dever de sustentá-los, né? E é muito engraçado porque se você é de direita, né, o seu imposto subsidia, né, um partido rival, né, adversário de esquerda, né? E se você é de esquerda, né, o seu imposto subsidia um partido rival de direita, né? Ou qualquer outra sigla descomprometida com esses espectros, né, ideológicos, né? Mas assim, o que a gente precisa perceber é que nenhum, né, nenhum deputado, nenhum vereador, né, nenhum prefeito, nenhum governador, né, atualmente é eleito sem estar filiado a um partido político, porque a Constituição, né, Federal do Brasil determina, né, essa obrigatoriedade de estar filiado a um partido político. Bom, os partidos eles surgiram com a ideia, com o propósito, né, de nos decepcionar, né? Não, eles só decepcionam, eles só atendem essa finalidade porque eles são preenchidos por pessoas, né, de má fé, por maus feitores, né? E assim, o que eles querem é justamente nos afastar desse mecanismo, né, dessa ferramenta de participação política, né? E da nossa, assim, né, exterminar a nossa capacidade de eleger representantes mais sintonizados, né, com os nossos objetivos, né,
ou mais comprometidos, né, em solucionar as nossas deficiências, né, e aí atender às nossas necessidades, né. Então, assim, os partidos políticos, eles decepcionam. Por quê? Os malfeitores, né, que comandam os partidos têm esse propósito. Por quê? Para justamente nos afastar do processo. Esse é um fato, né? Só que eles se dedicam a isso, eles são organizados, né? E esse fato, né, para eles é um fator de vantagem, né? E sempre nos lesando, né? Você pode reclamar que não existe remédio disponível na sua rede pública, né, do seu município, que os leitos de hospitais são mal preservados, mal cuidados, que agora, né, na universidade, que a sua universidade, sua sala de aula não tem ventilador ou ar condicionado, né, porque você paga imposto e você deveria ser atendido em todas essas comodidades, que eu não discordo, que deveria ser mesmo, né? Tanto do bem-estar do ventilador como o restabelecimento da sua saúde através do atendimento médico e dos medicamentos, né? Mas assim, o que vai promover, né, a qualidade do serviço público são justamente as autoridades eleitas. E essas autoridades eleitas, elas estão vinculadas aos partidos. E os partidos, né, nós não cuidamos dele, né? Então, o partido, ele é a ferramenta, né, para você cuidar da cidade. Aí, né, isso é política, né? Você é punido pela sua omissão, né? Nem sempre você é premiado, reconhecido, né, pela sua contribuição, né, mas certamente você é punido, né, pela sua omissão. E a gente precisa, né, ampliar a nossa percepção dos fatos, transformar esses fatos em fatores, né, favoráveis aos nossos objetivos, né, em defender a nossa qualidade de vida, a felicidade das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que amamos e também as pessoas que desconhecemos, e também, né, de uma maneira mais evangélica, né, as pessoas com quais ainda temos desafetos, pessoas que ainda não conseguimos perdoar. Mas não é porque não as perdoamos que elas não merecem, né, não merecem desfrutar de uma cidade melhor, né? O sol nasce para justos e injustos, né? Então, a cidade também é de todos, porque você usufrui, né, dos benefícios promovidos pelos impostos que os seus inimigos, os seus desafetos, os seus rivais, seus adversários também contribuem também, né? Então, assim, mais do que acentuar as diferenças, a gente precisa criar essas pontes, né, do bem comum, né? Então, assim, aí você fala assim, mas a gente vai ficar dando murro em ponto de faca, né? Eles são maiores do que a gente, esses malfeitores que estão aí. Sim, eles são organizados, né? Mas se você é um leitor do Evangelho, se você é um leitor, né, de todas as narrativas bíblicas, né, você percebe que Deus sempre, né, esteve do lado, né, de quem teve fé, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, você vai remover montanhas, né? E as montanhas são justamente isso, essas montanhas de falta de compreensão, essas montanhas de mágoas, de ressentimentos que a gente precisa, né, superar, né, e ultrapassar, né? Então, assim, a gente tendo uma nova compreensão das coisas, né, ampliando a nossa percepção, curando as palavras que estamos acostumados a ouvir de maneira equivocada, né, seja de propósito, né, para nos confundir, ou seja porque são pessoas confusas, né, também vítimas dessa confusão que estão falando.
né, a gente começa a construir a nossa casa na rocha, né? Porque quando você tem uma ideia equivocada, né, os seus sentimentos são conturbados, né, isso te gera mais raiva, mais indignação, e você pode ter um erro, né, atrás do outro, né, de maneira sucessiva. Né? E se você também, né, alicerça suas ideias em princípios equivocados, né, toda a sua construção, né, de raciocínio, por mais que ela seja perfeita do ponto de vista lógico, né, ela vai te induzir ao erro, porque, né, os alicerces são frágeis, estão nas areias, né? Então você precisa ver isso aí. Desde o começo, né, Moisés diante do faraó, né? Quem era Moisés, né, diante do faraó? Todo o aparato do faraó, e Moisés desafiando o faraó. Aí você tem, né, a história de Davi contra Golias. Você tem Jesus diante dos mercadores do templo, né, associados com sacerdotes, né? Então, assim, você, né, diante, né, desse aparato todo, né, bem organizado, urdido, né, assim, com o propósito de te afastar, né, muito mais forte que você, mas você tendo fé, Deus estando do seu lado, você pode, né, você pode ser bem sucedido. Essa é a promessa, né? E assim, a gente precisa, né, tá sempre, né, diante do Evangelho. O Evangelho nos ensina tudo o que precisamos entender. Se não estamos preparados, né, mas a gente assim, estando comprometido com o Evangelho e sendo um observador da palavra, muitos erros poderemos evitar, né? Então, assim, né, não vamos ficar esperando nenhum Moisés, nenhum Davi, né? A gente precisa, né, fazer a nossa parte, a gente precisa cuidar, né, da nossa cidade, né? Isso é política. Revolução é você aprender quais são os fatores que vão poder poder fazer com que suas interferências, né, sejam benéficas, né? E inspirado por Deus, né, o sucesso, por mais que demore um pouco, né, ele é a promessa, né, de acontecer. Quero escrever até para todos vocês, né? E está aberto o convite à revolução. Seja, né, candidato, né, para vereador ou ocupar o legislativo, né? E poder cuidar da cidade e poder inspirar que outras pessoas, né, também tenham esse mesmo propósito. Quero escrever até para todos vocês e até o próximo convite à revolução.